Eu vou dar um tempinho aqui para ver se entra o pessoal na aula, tá? Uns 5, 10 minutos e aí a gente retoma essa aula aqui, fechou? Eu vou deixar um pouquinho no mudo aqui e eu vou tirar aqui o vídeo só para eu poder buscar uma pilha para o meu mouse que ele não está funcionando. Já volto já.
Vamos lá, galera, vamos começar então nossa aula. A gente vai até 9h15. São 20 para as 9, a gente vai até 9h15. Deixa eu só trocar o meu mouse, a pilha do meu mouse aqui, que ele já não tá legal, já faz alguns dias. Deixa eu botar uma pilha nova aqui. Se agora a pipa pega vento. Bom, essa aula aqui agora a gente vai então das 8h30 até as 9h15 da manhã. Eu sou o professor Denis, sou professor de História de vocês. A gente vai começar falando sobre a democracia racial e a negação do racismo no Brasil, tá? A gente vai falar, então, sobre alguns aspectos dessa questão da democracia racial no Brasil e a negação, ao mesmo tempo, da negação que nós brasileiros temos sobre esse mesmo assunto. Ele é um assunto um pouquinho extenso, aliás, mais ou menos extenso, não é muito extenso, mas vou tentar comprimir ele o melhor possível dentro dessa aula aqui, tá bom? Então, o conteúdo da aula a democracia racial, a negação do Brasil, acho que eu já falei. Conteúdo, democracia racial, o racismo no Brasil, a mestiçagem como atributo da identidade brasileira. Os objetivos dessa aula é analisar essas relações entre o conceito de democracia racial e a construção de uma identidade mestiça no Brasil. A gente também vai desnaturalizar a ideia da tolerância racial, que fortaleceu a crença de que no Brasil não haveria racismo ou esse mesmo preconceito. Tá bom? Então, para começar, como você vai definir o racismo? Como você, aluno, define o racismo? Você concorda que o brasileiro só vê o racismo no outro? O que essa fotografia ao lado aí revela sobre o racismo no Brasil? Justamente no ano do centenário da abolição, em 1988. A foto é de 1988, ok? 4 de dezembro, segundo estaria a foto do Jornal do Brasil. Atualmente, essa discriminação no elevador social e de serviço ainda é parte da realidade do nosso país? Eu vou dar 3 minutos para vocês pensarem sobre isso e a gente vai até 8h44 e daí eu retorno com vocês. Então vamos lá, galera. Bom, vamos começar pela foto, né? Essa primeira pergunta aí, como você definiria o racismo?
Eu acho que isso é uma resposta pessoal, né? Como você concorda que o brasileiro só vê o racista no outro, isso a gente também pode discutir depois em sala de aula. O que a fotografia ao lado revela é a gente vê a completa separação de classes sociais aí nessa fotografia. A gente vê a empregada negra pegando o elevador de serviço e a patroa pegando, né, ou talvez nem seja a patroa dela, mas deve ser uma moradora do prédio, pegando o elevador social. Até meados da década de 90, isso era comum no Brasil, onde empregados, ainda que saíssem no mesmo lugar, no mesmo andar, no prédio, como vocês sabem, hoje em dia os prédios, e até mais os mais antigos, eles saem, o mesmo elevador sai no mesmo hall, né? Sai no mesmo corredor. Ainda que saísse no mesmo corredor, a senhora negra ela tinha que subir pelo elevador de serviço. Era obrigatório para ela, destinado a subir. Hoje em dia isso meio que acabou. Ainda existem essas nomenclaturas, né, de elevador de social e de serviço nos prédios, mas sobe por onde quiser, né? O que chegar primeiro a gente vai. Porém, o elevador de serviço hoje em dia é usado basicamente para pessoal que faz o recolhimento do lixo, dos prédios, pessoal que faz mudança, que está levando eletrodoméstico novo, grande, que precisa de um elevador exclusivo, enquanto o social ele é um elevador, como o próprio nome diz, para uso de todos. Mas até meados dos anos 80, ainda que esses elevadores chegassem no mesmo lugar, as pessoas que trabalhavam nos prédios eram obrigadas a subir pelo elevador de serviço. Isso foi considerado uma discriminação racial, principalmente, porque, em sua grande maioria, os empregados domésticos são negros, como a gente está vendo na foto aí, tá bom? É só para a gente ter um bom esclarecimento já de como começa essa questão racial no Brasil. Ela já começa com essa separação e esse pensamento escravocrata ainda, né, que o brasileiro tem. O brasileiro ele acha que ele não é racista, o racista é sempre o outro, mas ele na hora de trazer para si a responsabilidade do racismo, ele joga no colo do outro, ele nunca assume a sua responsabilidade, né? Atualmente, foco no conteúdo, o racismo ontem e hoje. Atualmente, ainda existem pessoas que afirmam não haver racismo no Brasil. Ou melhor, dizendo que os atos de preconceito, discriminação e segregação ocorridos diariamente são atitudes individuais que não correspondem a um comportamento geral da população brasileira. Será mesmo? E é verdade. Ainda hoje a gente cansa de ver na televisão, principalmente na televisão, né? Porque hoje quase a gente não compra mais jornal, ou pouco se lê na internet, né? Notícias. A gente vê casos e mais casos de pessoas sofrendo preconceito, de discriminação e segregação dentro de hospitais, dentro de UPAs, dentro de supermercados, bancos, na rua, em vários lugares, e essas pessoas sofrendo preconceito. E aí, quando vai levar a pessoa para a delegacia, né, ou a pessoa que praticou racismo, ela disse que ela não praticou racismo, que ela não fez nada de errado, ou ela se faz dissimulada, ou ela se faz de maluca, né? Diz que não que toma remédio, aí vem um advogado, né, que diz que ela toma remédio e que não é nada daquilo, que tá tudo errado. A pessoa nega na cara dura que cometeu o preconceito, né? E aí diz que isso é um caso isolado, que não é bem assim. E isso recai até mesmo sobre os delegados de polícia, que por vezes, que também, por incrível que pareça, apesar deles terem que seguir a lei, mas muitas vezes a sua opinião pessoal prevalece sobre a lei. E aí esses caras abrandam muitas vezes a pena ou atenuante da gravidade da situação, né? Porque ele também foi criado dentro de um sistema uh, racial e racista, né? Por vezes, os delegados foram criados dessa forma, e normalmente os delegados são brancos. É muito difícil da gente ver um delegado negro. Aliás, a gente vê negro em altas patentes ou em altos cargos, no Brasil é muito difícil mesmo. Normalmente cabem os negros, quando chegam num patamar social alto, ou ele é
jogador de futebol, ou ele é artista, ou ele é professor de grande gabarito, como é o caso do Silvio de Almeida, né? É muito difícil. A gente teve um juiz muito importante na Suprema Corte, que era o Joaquim, acho que é Joaquim Teixeira o nome dele, não, não é Joaquim Teixeira, é Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa, que se aposentou logo. Muitos dizem que foi por causa da pressão que ele sofreu, e logo ele se aposentou cedo, inclusive, e eram negros que podiam ter tudo para, o que eu vou dizer, para ser o destaque mesmo para a população, para mostrar para a população pobre e preta que, olha, nós chegamos, nós estamos aqui. Tudo bem? Então vamos continuar. Vamos ler os trechos das entrevistas nos slides a seguir. E em dupla vocês vão discutir ou vão fazer um formulário, formular um pensamento único. Tá? Eu vou deixar vocês lendo aí, eu vou dar 2 minutos para ler esse texto e daqui a pouco eu volto. Muito bem, então a gente voltou aqui com o texto 1 da Lilia Schwartz. E aí, basicamente, ela diz nesse texto que 97% dos entrevistados brasileiros sobre essa questão de como se enxerga sendo racista dizem que ele não se enxerga como uma pessoa racista. Porém, 98% dessas mesmas pessoas que responderam à pesquisa, elas dizem que sim, que conhecem pessoas que são racistas. Ué, então a conta não fecha. Se eu digo que eu não sou racista, mas eu sempre conheço alguém que é racista, é, parece aquela coisa de separado por 6 pessoas, né? Que você conhece, tem uma historinha mais ou menos assim. Que dizem que nós, no mundo, todos nós estamos ligados através de 6 pessoas. Então, uma hora vai cair em você de novo. Alguém vai apontar o dedo, né, para você. Enquanto você aponta um dedo, não se esqueça que tem outros 3 apontando de volta, né? Então, é o que ela fala aqui. A conclusão informal era que todo brasileiro parece que é uma ilha democrática, né? Eu individualmente não sou racista, mas sei quem é. Mas em compensação, eu também não combato esse cara racista, não tento ajudar, fazê-lo entender que ele está sendo racista. Eu só fico na minha e acabou. É isso que a Lília coloca para a gente aqui nesse texto. E ele é bem interessante sobre esse aspecto, porque
A gente, quando pensa em quem é o racista, a gente nunca imagina que é o colega do lado, né? Mas, por vezes, ele tem sempre aquela falhinha engraçada, aquela insinuação, né? Pode ser no ambiente de trabalho, pode ser no ambiente escolar, pode ser no ambiente familiar, né? E a gente, por vezes, deixa isso para lá, a gente não combate, a gente não corrige, né? Então aí a gente fala que ele é racista, mas daqui a pouco a gente está reproduzindo a mesma fala. E aí a gente acha que a gente não está errado, né? A gente acha que a gente é uma pessoa de boa. E aí temos uma segunda entrevista, que é do Kabengele Munanga, que é sobre o mito da democracia racial. Eu vou dar também mais 2 minutos para vocês lerem esse texto e eu também já volto. Então, muito bem, galera. Ó, passou os 2 minutos. O Kabengele Munanga também ele faz uma análise sobre o mito da democracia racial que faz parte aqui no Brasil, que faz parte da nossa educação enquanto brasileiros, né? Ele fala que cada país pratica o racismo de uma forma e essas características aqui no Brasil são bem peculiares, né? Ele diz que aqui no Brasil a gente não se considera racista ou preconceituoso em termos de raça. Para ele, o brasileiro aceita bem. Ou aceitamos tão bem que antigamente os jogadores de futebol negros tinham que se pintar de branco para jogar. Por isso que a torcida do Fluminense é chamada de pó de arroz, porque os jogadores negros eram obrigados a passar pó de arroz para ficarem brancos. Parece piada, mas não é. Isso aconteceu de verdade. E aí, depois de um tempo, lógico, obviamente, o cara ia transpirando, aquela coisa ia escorrendo, né? Ia ficando a coisa mais horrorosa. E aí, sobre essa questão de dentro do futebol, principalmente, o Vasco da Gama foi o primeiro time no Brasil a ter um jogador negro mesmo jogando bola, né?
assumidamente negro, vamos dizer assim, se tem como, até como colocar dessa forma. E aí o Vasco criou um rebu muito grande na época, porque não se aceitavam negros no futebol. Imagina negro jogar futebol. Isso é esporte de elite, é esporte de branco. Apesar de ele ser um esporte de massa hoje em dia, o esporte começou, o futebol, por exemplo, começou como um esporte de brancos de elite. Ele foi fundado na Inglaterra dentro das universidades inglesas, né? Onde só estudavam as pessoas de grana. E aí depois ele vai se espalhar para o mundo inteiro e aí vai acabar como é hoje, né? Um esporte extremamente popular e de massa. Mas no Brasil a gente não se considera, como diz o Kabengele, é, racistas. Para a gente, nós brasileiros, quando a gente pensa em racismo, a gente pensa logo no americano racista, né? A gente já pensa logo no ou no sul-africano, para quem tem um pouco mais de conhecimento, de profundidade, de aprofundamento na matéria. Aí a gente vai pensar em Nelson Mandela, que ficou preso por 28 anos, a gente vai pensar em apartheid, que era um sistema horroroso de separação de raças, né, entre brancos e negros. Cerca de 2 ou 3% da população sul-africana é branca e o resto, todo mundo é negro, é uma população majoritariamente negra. E aí essa população, imagina, 3% governar todos os outros 97%. Né? Então, quando a gente vai estudar ou a gente vai pensar em racismo, normalmente, como está mais próximo da gente, a gente já pensa logo no americano, né? A gente pensa como americano, como racista, aquele cara que tem a campanha do no Black Lives Matter, né? Que foi depois do George Floyd. Para quem é um pouco mais antigo, vai lembrar do Rodney King sendo espancado em Los Angeles e vários outros casos. E a gente se choca quando a gente vê isso lá. Mas é engraçado que a gente não se choca quando a gente vê isso aqui. Para a gente parece que é só mais um Zé Ninguém que morre ou que é brutalmente violentado, né? Pela polícia ou por grupos de extermínio, ou seja lá por quem seja. Então a gente aqui no Brasil tende a não se mobilizar. Mas por que a gente faz um Black Lives Matter nos Estados Unidos, mas não faz um Vida Negras Importam no Brasil cotidianamente? Né? Porque a gente não se considera racista. A gente acha que aquele negro que morreu é só mais um igual a nós. E não é. Né? Se a gente for olhar as condições de vida sociais, se a gente fosse aprofundar um pouco mais nesse assunto, a gente vai enxergar o buraco, o abismo que é entre um negro ascender socialmente no Brasil e um branco ou até uma pessoa da minha cor, que é considerada parda, né, que tem muito mais facilidade de acesso ao estudo, de ser privilegiado dentro da própria sociedade, de não sofrer racismo, de não ser perseguido dentro de lojas, né, e entre outras coisas mais. Mas o negro em si, ou quanto mais negro ele é, que aí a gente chama um negro retinto, que é aquele negro africano, bem negro mesmo, quanto mais negro a pessoa é, pior é o preconceito contra ela. E aí nós temos a correção, então, dessas duas falas, que é o que eu já falei para vocês. Aí nós temos o próximo capítulo aqui, que é a democracia racial e a mestiçagem como atributo da identidade brasileira. Né? A gente está falando de Gilberto Freire. Gilberto Freire foi um grande antropólogo, sociólogo, historiador brasileiro. Antropólogo é aquele que estuda o comportamento humano, tá? E ele escreveu um livro chamado Casagrande e Senzala. Esse livro é considerado um livro muito importante na história brasileira. E ele é um livro que ele relata bem como era o convívio e como eram as relações dentro da Casa Grande. Né? Como todo mundo sabe, já estudou, existia uma Casa Grande, que era onde moravam os senhores, né, dos escravos, e a senzala, onde moravam os escravos em si. Normalmente, ou era um barracão próximo à Casa Grande, ou então até mesmo embaixo da Casa Grande. Eram locais extremamente insalubres, eram lugares onde muitas pessoas morriam de doença, e a Casa Grande era onde moravam considerados os melhores negros, né? Que era a cozinheira, a ama de leite, a babá, aquele serviçal que o patrão considerava essencial na vida dele. Então, o Gilberto Freire ele vai fazer uma descrição desse Brasil
né, de relação racial brasileira com perfeição. Mas ele também era de família escravocrata, né? A família do Gilberto também era de família escravocrata. Ele também considerava a escravidão como o melhor meio econômico ainda para o Brasil. Ele não considerava que o capitalismo, por exemplo, fosse ser benéfico, libertar os escravos e tal. Então, Gilberto Freire ele passa por algumas revisões históricas a partir de uns anos para cá, e a gente começa a descobrir também que nem sempre aquilo é o que parece. Então, mas ainda assim, o livro dele é bem importante para a gente entender essas relações, tá? Uh, vamos ver o próximo slide aqui. A ideia de democracia racial inverteu a percepção acerca da mestiçagem, dita como prejudicial na concepção teórica do século XIX, oferecendo uma visão otimista da realidade brasileira, positivando a mistura racial como resultado da convivência harmoniosa no Brasil. Gilberto Freire ele vai dizer que, apesar de todos os conflitos, que lógico ele vai dizer que existe, ele vai dizer que o melhor para o Brasil foi essa mestiçagem, mas porém essa mestiçagem no Brasil ela não se transforma em democracia racial, tá? Apesar de todos nós sermos mestiços brasileiros, né? Porque a gente tem sangue de alemão, a gente tem sangue de italiano, a gente tem sangue de árabe, a gente tem sangue de japonês, a gente tem sangue de nativos, de negros e de portugueses, né? De espanhóis, etc. E apesar de toda essa mestiçagem, isso não resultou na democracia racial, porque quanto mais a cor da pele da pessoa é, apesar dela ter, de repente, sei lá, um avô, um bisavô negro, se ela nasce branca, ela não se considera mais negra e nem mestiça. E aí, por vezes, ela começa a praticar o racismo e ela se esquece de quem ela é descendente, né? Então, mesmo o Gilberto Freire considerando essas contribuições, o brasileiro ele vai esquecendo. E aí vem por outros motivos também. O governo Vargas vai implementar essa ideia do Gilberto Freire nos livros didáticos, que vai passar para a ditadura, que vai chegar até meados dos anos 90, quando vai ser refeita toda uma revisão histórica sobre isso, e aí a gente vai começar a reescrever isso. A gente vai começar a reentender o porquê o brasileiro é como é quando a gente fala de racismo, tá bom? A gente tem um pouquinho mais de 10 minutos de aula, eu já vou terminar por aqui um pouquinho antes, tá bom? Bom, esse é uma. Talvez eu peça para vocês fazerem em sala, talvez esse é o outro exercício, mas eu estou mais propenso a fazer o outro exercício. Em dupla, leia os enxertos dos textos dos slides a seguir, discuta e registre suas análises. O que seria dominada a democracia racial no Brasil? Explique com suas palavras. Pode ser, então, que essas três perguntas aqui eu peça como assunto de prova também, ou não, né? Então é importante vocês pensarem e escreverem no caderno para ter mais ou menos uma noção se eu vou pedir ou não isso daqui lá na frente. Caso eu peça, vocês já sabem a resposta. Explique com suas palavras. Por que a democracia racial, segundo o autor do texto 1, seria um recurso de negação do racismo em nosso país? Qual seria a origem desse discurso? Qual é a crítica contida no texto 2 sobre o racismo a ser um atributo do outro? Esse texto 2 é o texto do Kabengele, tá? Porque tem mais dois textos para baixo, que é o texto 1 e o texto 2. Então, parece que está invertida a ordem aqui, mas não está. O texto 2 o primeiro, o texto da Lilia Schwartz, depois é a entrevista do Kabengele lá. Então, só para vocês ficarem mais espertos. Mas faça uma comparação, talvez, com o texto 2, talvez encaixe aqui também, não sei. Então, texto 1, nossa democracia racial. Aliás, eu acho que não, eu acho que eu falei bobagem. Eu acho que é o texto 2, é o texto 2 mesmo, que vem logo a seguir, tá, galera? Me perdoe. Então, esqueçam o texto do Kabengele, então é o texto 2 que vem logo a seguir aqui. No texto 1 tem a nossa democracia racial. No Brasil, a alegada e aparente convivência pacífica entre negros e brancos, a hegemonia, harmonia sem conflitos, como já foi discutido isso aqui, assentava-se no estabelecimento para o indivíduo negro de um território social específico, de lugares hierárquicos, de lugares como de bantustões invisíveis. Aí ele diz lá o que é bantustão, que é um território separado para os habitantes negros da África do Sul e do sudoeste africano como parte da política do apartheid. Então vocês vão ler esse texto, vocês vão dar uma entendida nele, tá?
Dentro dos seus lugares de negro, como morro, favelas, cortiços, subúrbios e periferia, negro não entra em condomínio de branco na cabeça dessas pessoas. É inadmissível que o negro entre, né? Que o negro more num bom apartamento, que o negro saia da condição de favelado para a condição de classe média alta ou de classe média, ou até mesmo de uma pessoa rica. Quando eles chegam naqueles condomínios de Alphaville, eles são extremamente mal vistos pelas pessoas que estão lá. E aí tem a continuação desse texto, dizendo assim, dentro da imaginária da democracia racial brasileira, o bom negro era o empregado doméstico, o motorista da família, a babá, o sambista, a mulata assanhada, o jogador de futebol, etc. Então é mentirosa a democracia racial brasileira. É um recurso que muitos ainda continuam usando para negar a existência do racismo entre nós. Essas pessoas, mesmo reconhecendo a baixa condição social e econômica dos afro-brasileiros, alegam que ela não se deve ao racismo, não se devem a elas barrarem a acessão dessas pessoas, e sim por fatores econômicos ou até mesmo educacionais, porque a pessoa não estudou o suficiente porque ela não quis. A escola pública está aí, estuda quem quiser. É praticamente esse o discurso. Uma vez que ele não tem o estudo, então ele não vai não ter se esforçado o suficiente para subir na vida, né? A gente sabe que não é assim, muitas pessoas precisam trabalhar desde cedo, que é o caso de vocês. Vocês precisam trabalhar desde cedo. Não era para estar trabalhando a uma hora dessa, por exemplo, era para estar em suas casas assistindo a aula, né? Participando comigo aqui. E se a gente for comparar, por exemplo, com um garoto de uma escola particular, o garoto da escola particular ele tem uma educação de qualidade um pouco melhor, né? Ele não precisa trabalhar, ele não precisa ajudar em casa, ele pode se dedicar integralmente aos estudos, ele não estuda à noite, ele não fica cansado, né, para assistir a aula no dia seguinte. Então ele tem todo um conforto que o cerca que a pessoa preta não tem, por vezes, ou até mesmo o pardo ou o mestiço mais pobre, como é o caso ali da nossa região escolar, né? Que a gente não estou falando que todo mundo é paupérrimo, não é isso, mas que nós todos temos uma condição, inclusive eu também, quando era novo, tinha a idade de vocês, precisava trabalhar para ajudar em casa, porque era necessário, né? Então, e com isso o estudo acaba caindo um pouco de lado. E aí a gente tem essa questão do distanciamento social de quem não precisa estudar e só se dedica ao estudo, e a chance de entrar numa boa faculdade, né? E aí vocês vão ler esse texto 2 para responder aquelas questões lá em cima, tá bom? Aí continua aqui o texto, aí temos a correção lá da atividade, continuamos na correção, e aí é bem interessante assistir esse vídeo sobre a ladainha da democracia racial da Lilia Schwartz. Ele é bem curtinho, não é muito longo, e é bem interessante, que ela é bem didática falando. Essa mulher é maravilhosa, é uma baita de uma historiadora, antropóloga, tem vários livros escritos sobre isso, sobre a formação do povo brasileiro, e é bem interessante a gente ler. Agora, o que eu acho que eu vou pedir para vocês é isso aqui. Depois, quando os grupos estiverem formados, vocês vão fazer um trabalho não, vão fazer atividade no caderno e me entregar para elaborar um texto, né, que aborde a questão do racismo no Brasil, depois dessa aula que a gente teve hoje. Porque é importante falar sobre o racismo e qual é a importância de uma educação antirracista. Racismo é crime? As leis não deveriam ser suficientes para resolver o problema? O Brasil é uma democracia racial? O que precisa ser feito para combater o racismo de fato? Isso daqui eu vou pedir para vocês em sala de aula para ser feito. Aliás, eu vou pedir em sala de aula para vocês me entregarem depois na próxima aula, tá bom? Se a gente tiver com o grupo já formado, eu já peço direto lá no grupo. Então, faltando 2 minutos para acabar a nossa aula, analisamos as relações entre o conceito de democracia racial e a construção de uma identidade mestiça no Brasil, positivando a mistura racial como resultado da convivência harmoniosa entre as matrizes europeia, ameríndia e africana. Né? A gente analisou essa relação, viu que não é verdadeira, que não tem nada de pacífico aí, né? Que há sempre um conflito de classes, ainda que seja jogado para debaixo do tapete.
Desnaturalizamos a ideia de tolerância racial, que fortaleceu a crença de que o Brasil não haveria racismo ou preconceito racial. Como a gente sabe, a gente cansa de ver todo santo dia isso, tá bom? E aqui é a referência bibliográfica da, da matéria, tá bom? E aí a gente chega ao fim aqui. Eu vou encerrar a matéria de hoje com vocês, vou ficar mais uns 2 minutinhos aqui só para a gente finalizar essa aula, tá bom? E aí eu peço atividade para vocês em sala de aula, galera. Um abraço, se cuidem e até a aula presencial, acho que na terça-feira. Terça ou quarta, na terça-feira, é isso mesmo. Ou na segunda, não me lembro. Tá bom? Beijo, até mais.